Boltchain, primeiro ecossistema de referência, CarePack, né? O primeiro ecossistema de referência da Boltchain. A Boltchain é uma blockchain, né? Mas diferentemente de todas as blockchain que já tentaram, olha, Mundo Invest vai ser lançado esse token, ele vai ter a sua própria blockchain, nunca virou. Por quê? Por que nunca deu certo? Primeiro, que para você desenvolver uma blockchain, você precisa de estrutura e de dinheiro, né? Então, qual que era a intenção desses tokens? Era criar uma comunidade, arrecadar dinheiro para depois desenvolver a blockchain. O Boltchain não, gente, ele fez ao contrário. Ele já tem a blockchain já funcionando, né? E ele já começa milionário, com um aporte de 50 milhões de dólares que nós iremos mostrar para vocês. Futuramente vamos trazer mais imagens, lives. Fiquem atentos ao nosso grupo do Telegram. O link do nosso grupo também está aí na descrição do vídeo, né? Que a gente vai trazer tudo para vocês, né? O Boltchain está sendo desenvolvido, né? Para uma pessoa da Ásia, depois vou trazer mais informações, que tem a quinta maior exchange da Ásia, uma das maiores exchanges do planeta. Então são pessoas que têm capital e são pessoas que entendem de mercado, tá? E aí vocês vão entender por que esse projeto pode ser esse o sucesso, tá? Então aqui tem uma ramp só de 2026, tá? 25 de fevereiro, lançamento da Mainnet, rede pública Bolt, tá? Implementação das 5 infraestruturas centrais, implementação da CarePack, né? Protocolo a CA, que é chamada. Então são duas moedas. A CarePack é a moeda que nós iremos ganhar aí, lucrar durante mais de 20 anos, gente. Mais de 20 anos eu vou trazer para vocês. E a Bolt é a moeda da blockchain. A Bolt é a moeda de gás, né? Então, olha só. Final de março, cúpula de 5 mil pessoas em Hong Kong, né? Iniciando o consenso global. Final de abril, evento na Coreia, dia 29, fundos de 50 milhões de dólares para o ecossistema, gente, 50 milhões de dólares. Então, é um projeto, né, na verdade não é um projeto, gente, é uma blockchain que já nasce gigante. Por que não é um projeto? Porque o projeto é assim, quando você tem uma blockchain, essa blockchain possibilita muitas pessoas criarem seus projetos dentro dela. Então vamos supor que você está participando de um pool de liquidez. Quantos pools de liquidez apareceram, por exemplo, nos últimos 5 anos? Faz uma pesquisa aí. Nos últimos 5 anos, na rede BNB, né? Na blockchain da BNB. Um monte de pool de liquidez. Todos foram embora. Mas e a rede BNB? A rede BNB continua aí, gente, né? Esses pools de liquidez vieram, trouxeram muitas pessoas, todo mundo pagou taxa, tem gente que ganhou, tem gente que perdeu, mas a BNB não perdeu nada, só ganha, né? Quantos pools de liquidez, quantas comunidades de ajuda mútua surgiram na rede Polygon, né? E todas essas comunidades voltaram, enfim, não estão mais aí, mas e a rede Polygon? Continua aí. Você está entendendo a diferença de participar de uma blockchain? Entende? Então a gente vai participar da estrutura da blockchain, né? Que é a Boltchain, tá? Então, 50 milhões de dólares, né? Final de junho, eles pretendem, gente, a meta, 2 mil projetos implantados, ou seja, 2 mil projetos dentro dessa rede, gerando taxa para essa rede, onde você vai participar a partir de agora. Julho também, recrutamento, né, global, né, de suporte de pessoas que compram os nós, né? Agosto, meta de 10 mil projetos implementados. Imagina 10 mil projetos dentro da blockchain que você está participando, que você vai estar minerando uma criptomoeda e ainda tendo lucro por 22 anos. É uma coisa absurda. E aí, gente, listagem dos tokens em corretoras, né? E a moeda que a gente vai minerar é a CA, que é a moeda CarePack, tá? Com uma meta de atingir $1.000. Hoje ela tá valendo aí, gente, $30, tá? Rede de 1 milhão de usuários, né? É isso que eles esperam até agosto. Vamos entender agora isso que eu acabei de falar para vocês, o poder da blockchain, mas o porquê que a blockchain da Bolt, que está sendo considerada a blockchain 4.0, pode surpreender todo mundo. Quando surgiu o Bitcoin, gente, a primeira blockchain, o Bitcoin, todo mundo sabe que o Bitcoin
é uma moeda que ela foi criada para ser de pessoa para pessoa, né? Peer-to-peer que a gente fala, de pessoa para pessoa. O Bitcoin cresceu tanto, ele tomou conta do mercado financeiro, né? Que o Bitcoin chegou a crescer, a um crescimento de 42 milhões de vezes, gente. Quem comprou Bitcoins, né? Lá no começo, quem conheceu o Bitcoin lá a centavos, né? O Bitcoin chegou a bater aí 120 mil dólares, 126 mil dólares, né? Olha isso, um crescimento de 42 milhões de vezes. É coisa absurda. Mas só que o Bitcoin se tornou uma rede obsoleta. Apesar de funcionar e vai continuar funcionando, tem coisas que a rede do Bitcoin não consegue fazer. Então surgiu a rede 2.0, que foi a rede do Ethereum. Mas qual que é a diferença, né? A rede do Ethereum é uma rede muito cara, né? Mas ele resolveu muitas coisas que o Bitcoin não conseguiu resolver. Então surgiu a blockchain 3.0, que é a blockchain da BNB, que resolveu coisas do Ethereum, coisas do Bitcoin com rapidez e um preço muito mais baixo de taxa. Aí veio a Boltchain, gente, que vai ter tudo que isso aqui tem, melhor que todas essas três, né? Mas a Boltchain pensou numa coisa que essas outras redes não vão conseguir resolver, que é a inteligência artificial. Hoje tudo é inteligência artificial. Então a Boltchain, gente, essa rede, ela vai as pessoas, por que eles têm a meta aqui de 2.000 projetos, 10.000 projetos implementados? Porque para um programador de blockchain programar, hoje em dia 99% usa inteligência artificial. Mas como essas redes não suportam inteligência artificial, esse cara ele tem que programar fora, ele tem que usar uma plataforma para programar e depois de programado ele precisa levar para a blockchain. Aí lá na blockchain ele precisa afinar, fazer os testes e um projeto que poderia sair em 6 meses, às vezes demora 1 ano, né? E aqui na Boltchain não, porque a Boltchain ela vai ser a blockchain das inteligências artificiais. Então o cara vai vir aqui programar, por exemplo, um pool de liquidez, ele vai programar em 1 semana, porque ele não vai precisar usar uma plataforma, não, ele vai conseguir programar tudo dentro da Boltchain. Então, se você é programador, fica de olho aí na Boltchain, tá? Então, a Boltchain vem para destacar isso, né? Além de ela ligar todas as redes, porque ela tem bridge, né? Ligar, você conseguir converter moedas, fazer um monte de coisa, ela ainda vai ter o suporte total para inteligência artificial, para programação aqui com os algoritmos modulares, né? Então, se o Bitcoin cresceu 42 milhões de vezes, o Ethereum cresceu 16 mil vezes, a BNB cresceu 9.100 vezes, imagina o quanto pode crescer a blockchain 4.0, integrando inteligência artificial e todo o resto. Se você olhar, olha só isso, gente, eu quero que você olhe só aqui nessa segunda linha aqui, tá? Então, ó, uma análise do Ethereum, da Solana, você pode ver isso, você pode pesquisar isso, né? Aqui é o mais importante para a gente, de 3 a 13 segundos, execução, a velocidade da rede. Olha a Boltchain, gente, 0.75. Assim, é muito superior. Aqui, gente, é muito interessante. Por que tem esse print? Se você analisar aqui, gente, quais são as moedas que entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, elas sempre estão aqui entre as principais do CoinMarketCap. Moedas que têm a sua própria blockchain, como o próprio Bitcoin, o Ethereum, a BNB, a Solana, né? Moedas que têm a sua própria blockchain, elas tendem a se valorizar e a perpetuar. Né? Você pode ver que muitas aqui, se você pesquisar 1 ano, 5 anos atrás, você vai ver que tinha muitas moedas aqui que hoje não estão mais aqui. Porque são moedas que não têm a sua própria blockchain, elas dependem da blockchain de alguém. Então, se esse projeto dá certo, não dá certo, ele vai embora. Mas e a blockchain? A blockchain sempre fica, gente. Então, você pode ter certeza, assim que a blockchain tiver totalmente no mercado e vier parar aqui no CoinMarketCap, né, moedas vão surgir, vão desaparecer e a blockchain da Boltchain vai estar sempre aí.
Entendeu? Então a gente está nos preparando para participar pela primeira vez do coração de um projeto. Não é um pool de liquidez ou um token qualquer que estão falando para você que vai ser listado não sei aonde e que talvez dê certo, ele pode subir, ele pode não sei. Não, gente, a gente está se preparando para participar pela primeira vez do coração de uma blockchain. Tá? Então a coisa muda de figura. Por isso que eu aceitei participar. Por isso que de tudo que chegou no meu canal nos últimos meses, eu falei, cara, esse é o melhor produto, essa é a melhor escolha, é o melhor lugar para a gente conhecer, tá? Como sempre, o Mundo Invest, esse PDF já está aí na descrição do vídeo. Então a gente vai direto aos os pontos principais. Depois você pega o PDF, lê o PDF na íntegra, né? E tá tendo lives em português. Assim que o Mundo Invest conseguir o link de live, entra no nosso grupo do Telegram, que o Mundo Invest vai pôr as lives no grupo do Telegram também para vocês, tá? Blockchain não é apenas uma rede, mas a infraestrutura de base para a era da IA, gente, né? E o poder computacional, porque a computação quântica, né, que a blockchain também tem, tá tomando conta. A computação quântica está chegando cada vez mais, né? E logo logo ela vai ser uma realidade total aí no meio de muitos projetos. E a blockchain já está preparado para isso, tá? E preparado para absorver a inteligência artificial. As 5 grandes infraestruturas da blockchain. Então a Mainnet, que é a própria rede dela, que já está aí funcionando. O Explore, que são os blocos, né, de exploração, de validação aí da rede. A Bridge, que é a ponte, né, gente? Aqui a infraestrutura número 3. O que é a Bridge, para quem não sabe? É a blockchain que possibilita a gente navegar em várias redes, né, trocar várias moedas sem eu precisar sair da blockchain. São poucas as blockchains que tem isso, viu, gente? Então, com eficiência, como a blockchain vai mostrar aqui para vocês, tá? A wallet, mas você não precisa usar essa wallet deles, se você quiser. A gente vai usar MetaMask, né? Você pode usar MetaMask, SafePal, enfim, tá? E a corretora, né? Aqui é a DEX, onde a gente consegue fazer o swap. Por quê? Porque tem muita blockchain, muita moeda. Olha, essa moeda chega na hora de trocar, é sempre um empecilho. Ah, não pode trocar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, gente. Na blockchain não tem isso. Né? Se tem o seu lucro, você quer sacar, você vai já fazer o swap porque tem liquidez. Como vocês viram lá, 50 milhões de dólares, né, gente? Destaques tecnológicos, né? Depois você pode dar uma olhada também nessa parte, tá? Aqui, que é muito importante você prestar atenção nisso. Gente, grandes investidores, eles não entram em qualquer lugar. Então, o consenso de capital da blockchain, né, a rodada de investimento, eles arrecadaram 15 milhões de dólares. Quem participou dessa rodada de investimentos, tá? Fundos de investimento como a Nix Foundation, gente. Pode pesquisar aí sobre a Nix Foundation, que é um fundo de investimento, né, principalmente em tecnologia, da Suécia, né? Gente, esse pessoal não coloca dinheiro em qualquer lugar. Você já viu algum projeto com esse pessoal? Nunca dava certo, porque nunca tinha gente grande por trás. Por que tem gente grande nesse? Porque essas pessoas avaliaram, gente. Eles não são como nós, que vem aqui por $100, $200, $1.000, que é o que cabe no nosso bolso. Tem investidores aqui que colocaram 8 milhões de dólares. Entende? E para você pôr 8 milhões de dólares num projeto, você vai lá ver. Você vai lá estudar, você vai lá analisar tudo. Os caras vão lá e analisam tudo. Então, se a Nix Foundation colocou capital, a Alpha Capital, que é um fundo da Turquia, colocou capital, a Gem Capital, que é um fundo da Binance, a Binance ela tem um departamento que só cuida disso. Né, descobrir novos projetos, ver o que presta no mercado e vai lá e aporta. Então, que é a Binance Alpha. Então, se a própria Binance Alpha está aqui nesse projeto, quem sou eu para falar que não, gente? Para falar que eu não vou entrar, não vou participar, entende? Então, injeção de capital ultra forte de 50 milhões de dólares, né? E a listagem, presta bastante atenção, que o planejamento de listagem está agora para setembro. Então, esse token pode se valorizar. Quanto mais rápido a gente entrar e começar o nosso trabalho aqui, melhor para a gente. Olha só. Então, por que muitos projetos não dão certo? Porque não tem um projeto cripto para dar certo, uma moeda, uma blockchain, ele precisa ter volume, ele precisa ter gente.
olha só o volume já, a quantidade de pessoas, quantidade de países que a blockchain já está alcançando, tá? Mais de 55 países, mais de 350 mil usuários. Vocês viram que a meta deles é chegar lá a 10 milhões de usuários. Deixa eu até voltar, gente, que eu até esqueci a meta, porque é muita coisa. Gente, isso aqui é algo assim que pode ser realmente uma mudança de vida, né? Uma mudança de vida absurda para todos nós, tá? Uma mudança de vida absurda para todos nós, tá bom? Então aqui na Ramp ele mostra que em agosto eles querem, né, que ultrapassem 1 milhão de usuários, tá? Globalmente. Você acha que vai ultrapassar ou não? Na minha opinião, com certeza que sim. Eles vão bater 1 milhão de usuários até agosto, nem que seja até o final do ano, gente. Isso aqui vai explodir, tá? Então, por que vai explodir? Porque ela já está na Ásia, já está na América do Norte, já está na América do Sul, aí Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, já está na Europa, já está na África, já está no Oriente Médio, tá? Realmente está se alastrando pelo mundo, tá? Estrutura operacional. São mais de 1.300 estúdios são pequenos escritórios, né? E 200 centros de operação, né, totalizando aí 1.500 escritórios no mundo inteiro. Então, se você é um cara realmente de visão, olha aí o campo que você tem, né? Porque aqui no Brasil você pode ver que ainda não tem nenhum escritório, tá? Você pode ver que no resto aqui, ó, na Ásia ela já está dominando. Por quê? Porque o CEO é da Ásia, né? E é um cara muito conhecido na Ásia por ter aí a 5ª maior exchange da Ásia. Olha isso, né? Olha as conferências, 45 países e regiões. Essa conferência participaram aí 4 mil pessoas, e o Brasil estava aqui, ó, o Brasil sendo representado aqui, tá? Então, olha isso, Coreia do Sul, Japão, né? Vietnã, Austrália, Índia, Estados Unidos, China, tá? Então, realmente é uma coisa fantástica, tá bom? Olha só, a CarePack, né, que é o protocolo de supercomputação, é a CarePack que nós iremos colocar para minerar, e também teremos stake, tá? O Mundo Invest assiste a nossa série, o Mundo Invest vai ensinar tudo para vocês. Ela tem um supply de 210 milhões de unidade, a CarePack, tá? Chamada de CA, tá bom? Então, 10 milhões é para o swap e 200 milhões, né, produção de rede de poder computacional. Todos os dias são produzidos 40 mil unidades por dia, tá? E uma redução de 10% a cada 2 anos. Produção total em 22 anos. Aqui está, gente. 22 anos para a gente ficar minerando essa moeda. Você vai colocar ali o capital no mínimo $100, no mínimo $100. O Mundo Invest sempre fala, a gente começa com o mínimo e a gente vai aumentando depois, né, gente? Tá gostando? Tá saindo tudo que a gente tá vendo aqui? Tá saindo? Tá? A gente vai aumentando depois o resto, né? Vou ir para $300, $500, $1.000, porque, meus amigos, dando tudo certo, são 22 anos de mineração aqui, tá? Então, 42% mineração de poder computacional, né? 40 mil unidades por dia, 18% para pool, né? 2% para fundação, para os desenvolvedores, 3% para DAO, depois você vai ver o que é isso aqui, a DAO lá na frente, você vai se surpreender. 35% para o pool de prêmios, né? Obviamente, você tem aí suas bonificações, tá? Então, aqui, gente, toda vez que a gente faz um saque, tem uma taxa de 5%. Desse 5%, 1,8% de fluxos retorna para o pool de liquidez, tá? E 3,2 vai lá para os nós, para os validadores. Toda blockchain tem os seus validadores, tá? Para comprar poder computacional, nós temos que investir aí no mínimo a partir de $100. O Mundo Invest vai mostrar para vocês, tá? Aqui, o stake é o rei. Depois que você liga a sua mineração, você vai ter direito também de ligar o stake. Então, primeiro a gente tem que ligar a nossa mineração, para depois a gente ter direito de ligar o stake. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí, o stake é flexível, gente. Então, você tem um stake flexível que vai render aí, pode render uma taxa de 0,2 a 0,4 por dia. Você tem o stake de 30 dias, 90, 180 e 360. Eu vou colocar um flexível e depois vou colocar logo um de 360, porque os juros compostos, gente, é automático.
Se você não sacar, ele vai pegando o lucro de hoje e vai já fazendo juros compostos automáticos. Então, 30 dias. Se você não sacar nada, o saque você pode fazer a hora que você quiser. Eu coloquei para 30 dias, vai ficar lá 30 dias. Se eu não sacar e deixar os juros compostos acumulando, gente, é uma coisa espetacular. É uma coisa espetacular, tá? Aqui tem uma simulação com 10 mil dólares, né? Que você investir uns 10 mil dólares aí no stake flexível, né? Isso aqui é com juros compostos, tá, gente? Para 30, 90, 180, 360 dias, tá? E aí vem aquela pergunta, deixa eu até carregar tudo aqui. Mundo Invest, eu ganho alguma coisa se eu falar desse projeto? Vamos lá ver, gente? Deixa eu carregar tudo aqui. Que fica mais fácil, tá? Sim, você ganha. Muito bacana. Uma coisa que eu gostei, que ela não tem ganhos de indicação. Meu amigo colocou $1.000, eu vou ganhar $100, 10%. Não tem isso, gente. Eu gostei muito disso. O que a gente ganha? A gente ganha de volume de stake, volume de mineração do seu amigo, a pessoa que você indicou. E como que você faz para ganhar, tá? Então, todo mundo que entra, aqui ó, regras, todo mundo que entra, para você ganhar bonificação, você precisa ter no mínimo $300 e aí começar a desenvolver uma rede, né? A sua rede chegou a $3 mil, você já vai começar a ganhar uma coisinha. Mas para você ganhar mesmo, você precisa ser um V1, tá? O que eu preciso fazer para ser um V1? Para ser um V1, gente, você tem que ter $500, né, investido seu, tá? $500. Você precisa ter ali, no mínimo, $10 mil de movimentação na sua rede, gente colocando stake, colocando mineração, né? E você ganha uma moeda. Olha isso, uma moeda. Só que, como vocês viram, a projeção deles, eles querem que a moeda que hoje está $30 cresça. E ela vai crescer porque é uma blockchain. Então você vai ganhar todo dia uma moeda. Você pode converter e sacar, você pode pegar essa moeda e colocar também stake, né? Você pode fazer o que você quiser com ela. Mas daí aqui você já ganha também 6% sobre o stake da sua equipe. Lembra que tem lá o pool de prêmio, né? Tem a pool que separa lá uma porcentagem para o prêmio, é justamente para isso, gente, tá? Então aqui de onde vem o dinheiro? Da mineração, do stake, você sabe de onde vem, tá? E assim sucessivamente. Eu quero ser um V2, então você tem que ter $1.000, e eu gosto disso. Eu gosto quando o líder, ele precisa investir. Eu não gosto daqueles projetos que o líder vem aqui, coloca $20 e fica ganhando nas nossas costas. Então aqui o líder, para ele ser V2, ele vai ter que colocar $1.000. Se eu quiser ser um V2, eu vou ter que colocar $1.000 aqui em stake para poder ter esse volume pessoal. E aí a minha rede batendo $30 mil, eu ganho 2,2 moedas agora. 2,2 moedas todos os dias. Mesma coisa, eu posso trocar, eu posso vender e trocar para o USDT, eu posso fazer o que eu quiser. Mas daí eu já passo a ganhar também 10% aí do stake de toda a minha equipe. E assim vai, gente. Aonde começa a mudar? Você pode ver que aqui no V7, você precisa ter $5.000, uma rede de $5 milhões, aí já é para grandes líderes, fica um pouco difícil para a gente, né, meus amigos? E aí você ganha aproximadamente 113 moedas. Imagina 113 moedas. Já tem gente no Brasil, pelo que a gente está sabendo, em V7 aí, tá? E você ganha, o melhor de tudo, 24% do stake de toda a sua rede. Imagina 24% de $5 milhões, gente. E aí, para ser um V8, a coisa muda de figura. Para você ser um V8, não basta mais o volume aqui. Você precisa ter 2 V7 na sua equipe. Para ser um V9, você precisa ter 2 V8. Para ser um V10, você precisa ter 2 V9 na sua equipe, tá? E olha só, aproximadamente 383 moedas e 30% aí da lucratividade do stake que acontece, tá? A lógica da alta da CA e da Bolt. Lembrando, mais uma vez, são duas moedas distintas, tá, gente? A CA é a moeda que quer pack do sistema e a Bolt é a moeda da blockchain, Bolt Blockchain, tá? Então, a moeda, né, de poder computacional, que é a CA, que é onde a gente vai colocar lá em mineração, tá? Aqui tem toda a infraestrutura dela.
1,10 de refluxo para queima infinita e deflação. Produção diária fixa, né, com redução de 10% a cada 2 anos. Setor de stake, né, redução da oferta circulante. Tráfico de domínio privado, né, consenso da equipe comunitária. Então, essa é a CA. E o Bolt seria o petróleo digital, gente. Seria o que vai impulsionar isso aqui. 1,5 das taxas de gás para queima infinita e deflação, gente, tá? 1,5 das taxas para queima infinita, né? Controle de fluxo forte. Então aqui você tem um pouquinho mais de informação. Não deixa de ler tudo.